Apocalipse essencial. O que nós precisamos saber a respeito do capítulo 9 do livro da Revelação? Nós temos aqui alguns acontecimentos catastróficos relacionados com uma guerra atômica que parece trazer as suas consequências para todas as nações, não só para a região onde ela deve começar, no Oriente Médio, mas também com efeitos que vão se espalhar por todo o mundo. Vemos aqui na introdução do capítulo 9, na visão de João, ele narra que teria visto um anjo, o quinto anjo, tocando a sua trombeta. Quer dizer, ele vai anunciar uma grande coisa. Deve acontecer um evento muito sério, muito profundo, que deve mudar a vida no planeta. Alguma coisa muito séria vai ser revelada. A palavra diz que o quinto anjo tocou a trombeta e João afirma ter visto uma estrela que caiu do céu na terra e foi dada a essa estrela a chave do poço do abismo. Quando se fala de estrelas que caem na terra, a palavra da profecia geralmente está se referindo a grandes almas que nascem no planeta com uma missão a ser desempenhada, seja ela no campo da palavra de Deus propriamente dita, no seio das religiões ou do povo de Deus, ou seja também nos muitos setores da vida. A nosso ver, parece que essa estrela foi um grande cientista, que pelo conhecimento que ele revelou, através da chave que Deus deu para ele, se abriu o tal poço do abismo, de onde saiu a fumaça destrutiva. Vê-se aí uma certa semelhança com aqueles cogumelos das bombas atômicas, quando elas são detonadas. É como se abrisse ali a porta de um abismo, o portão de um abismo, o selo de um abismo, tirasse dele a pedra e saísse aquela fumaça destrutiva. Parece que esse capítulo 9, ele se refere diretamente à ação de um homem que veio ao mundo e que nós sabemos ser um grande cientista, que revelou o conhecimento, que tinha a chave para abrir o poço do abismo, de onde veio a guerra que vai destruir a humanidade, ou pelo menos destruir uma boa parte dela. Temos procurado no meio dos cientistas e também verificado que essa tecnologia relacionada com as bombas atômicas e as suas variantes, ela apareceu através do conhecimento revelado por um físico alemão chamado Albert Einstein, que se refugiou nos Estados Unidos por volta de 1955. Ele se refugiou nos Estados Unidos e lá ele desenvolveu, numa universidade onde ele estudava, todo o conhecimento que levou o homem a construir a chamada bomba atômica. A palavra segue aqui dizendo no versículo 2 que ele abriu o poço do abismo e subiu do poço como a fumaça de uma grande fornalha. Como a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também se fala no profeta Joel e nos discursos proféticos de Jesus, que nos tempos do fim, quando chegar mesmo nos derradeiros dias, quando esta guerra estiver já espalhada pelo mundo, ela vai lançar na atmosfera uma grande quantidade de fumaça radioativa e o sol ficará vermelho e a luz e as estrelas não darão mais a sua luz, não aparecerão mais na vista dos homens.
por causa dessa contaminação que vai se espalhar na atmosfera pelos ventos superiores, nas regiões aonde essas bombas, estas guerras serão detonadas. Isso nós podemos ter uma ideia na época que tem uma grossa poluição. Aqui no Brasil, por exemplo, na época de setembro, agosto, quando há muita fumaça de queimadas nos céus, a visibilidade cai muito. E no período da tarde, logo depois das 16 horas, a gente percebe que o sol vai ficando vermelho. E bem no finalzinho da tarde, ele está vermelho como cor do sangue. Por isso a palavra aqui, ela diz que a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. Esses gafanhotos, que no nosso ponto de vista, são os mísseis que saem aí pelo mundo, né, para poder destruir as nações durante esses períodos de guerra. Eles têm um poder de destruição muito grande porque levam ogivas nucleares. E quando essas ogivas explodem, elas ferem o homem. A dor da queimadura vinda das bombas atômicas, da radiação produzida por elas, é uma dor semelhante àquela em que o escorpião fere o homem. Isso aqueles homens que não foram destruídos logo na explosão da bomba. Que o problema dela não é a explosão em si, que ela destrói uma grande quantidade de infraestrutura onde ela explode e mata muita gente imediatamente. O problema está na radiação que ela espalha, que queima o homem, fere muitos homens à volta, num raio aí dos seus 100 quilômetros, 200 quilômetros de onde há essa explosão, e o homem é ferido, é queimado, ele sente dores, como se tivesse sido picado por um escorpião. Daí a palavra dizer aqui no versículo 3, que vieram dessa fumaça, dessas bombas, dessa tecnologia, gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito aos escorpiões que não fizesse dano à erva da terra, para não afetar as plantas, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Nós sabemos aí pelo Apocalipse que no fim dos tempos os homens serão marcados com um sinal chamado sinal da besta. Algumas pessoas falam que é um chip, outras pessoas falam que é um outro tipo de identificação, mas que os homens terão uma marca, isso com certeza. Nós achamos e interpretamos que o sinal na testa é o pensamento, nosso pensamento é envolvido com as coisas do mundo, ou nosso pensamento possuído pelas coisas de Deus. Aquele sinal nas mãos é o sinal daquilo que nós fazemos. Na nossa testa é o sinal daquilo que nós pensamos. Esta radiação, esse veneno que vai se espalhar na atmosfera, veja que interessante, ele vai só afetar as pessoas que estão envolvidas pelo mal, porque nessa época já vai haver a separação, ela já vai ter acontecido, o povo de Deus está de um lado e as nações convertidas, e o povo envolvido com Satanás vai estar do outro lado. São esses que serão levados embora da terra através dessas tragédias que vão ser geradas pelas guerras que eles mesmos produziram. Eles vão ser vítimas do próprio veneno. Por isso, a palavra de Deus diz que a ordem vinda dos céus era que essa tecnologia de guerra não fizesse mal ao povo escolhido e às nações que foram convertidas. Foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então, a palavra ainda diz o seguinte, não é para que aquelas pessoas feridas morram imediatamente. É necessário que elas sigam vagando pelas ruas para que o povo possa ver a consequência do pecado, para que o povo de Deus e as nações salvas possam compreender finalmente que só através do Senhor é possível nós vivermos livre
da morte, nós vivermos livre da destruição. Vai servir de exemplo para a nova humanidade. Por isso, o Senhor diz aqui que é dado a ordem de maneira que eles não os mate. Por 5 meses, eles vagarão pelas ruas das cidades, feridos por esse veneno que vem das guerras produzidas por eles mesmos, os donos deste sistema que hoje domina a humanidade. Naqueles dias, versículo 6, os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Olha que coisa grave. As pessoas feridas vão querer morrer, mas nem assim a morte vai aceitar. Eles morrerão na hora determinada por Deus. Isso servirá de parâmetro, servirá de exemplo para sempre. A humanidade nunca mais vai se esquecer das coisas que devem acontecer na época do Apocalipse. O aspecto dos gafanhotos, falando agora dos mísseis, era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas, semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Rosto de homens, mísseis, aviões, carregando ogivas nucleares, eles têm uma aparência semelhante à do homem, onde está a cabine, onde vão as ogivas. O que ele quer dizer aqui é que era parecido, não quer dizer que é igual, era semelhante. Havia uma semelhança, quer dizer, a tecnologia do homem, a marca do homem está lá no míssil, está lá no avião que vai levar a ogiva nuclear, que vai promover a guerra. Tinham cabelos como cabelos de mulher. Quando o míssil está voando no espaço, a gente vê aquela esteira de fumaça semelhantes ao cabelo de uma mulher, ao cabelo longo de uma mulher. Por isso ele disse aqui que eram semelhantes aos cabelos de uma mulher. Os seus dentes eram como de leão, era destrutivo. Havia uma grande destruição, né, nesses mísseis, nessa tecnologia de destruição atômica. E tinham couraças como couraças de ferro. O ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Falando aqui do som que emite os mísseis, os aviões que levam as ogivas. Ele está falando que é como um número grande de cavalos quando corre para uma guerra que faz um zumbido, né, semelhante àquele em que produzem os mísseis e os aviões que levam ogivas nucleares. As couraças de ferro a gente pode ver também nesses lança-foguetes, os tanques de guerra, esses caminhões que levam ogivas. Tudo isso são couraças, né, como couraças de ferro. Tinha cauda semelhante à do escorpião, e aguilhão na cauda, o seu poder era para danificar o homem por 5 meses. Esse período de 5 meses é o período em que a guerra ela é ativa na terra e provoca um processo grande de destruição naqueles que não estiverem envolvidos com Deus, não tiverem aceitado o evangelho da salvação. Não estamos falando aqui de denominações religiosas, viu, irmãos? Esse conhecimento ele está acima das coisas relacionadas com igreja, com teologia. É um conhecimento diferente, que está acessível ao povo de Deus e aos homens e mulheres que desejarem saber da verdade revelada. É claro que nós não vamos entender detalhes da profecia, mas podemos saber de algumas coisas importantes para o nosso posicionamento futuro em face das coisas que em breve devem acontecer. Toda essa guerra, toda essa tecnologia, esses mísseis, tanques de guerra, lança-foguetes, tudo isso tinha sobre eles um rei, versículo 11, cujo nome é Abaddon, e que em grego é Apolion. Palavra que em hebraico e grego significa destruição, quer dizer, vinda do abismo, de onde saiu toda aquela fumaça que veio da tecnologia da guerra atômica. É um simbolismo, mas nos deixa claro que nós vamos enfrentar um período de 5 meses de muito sofrimento. É necessário a gente se preparar, evidentemente, para isso, sabendo que esse mundo está num caminho que não tem volta. Infelizmente, eles plantaram uma semente, uma erva daninha,
e ela está se multiplicando agora no coração das pessoas e não tem como controlar mais o sistema humano. E ele vai, como todos os grandes impérios, esse sistema é a Grande Babilônia, ele vai, como a pequena Babilônia do rei Nabucodonosor, vai um dia para o abismo e vai levar muita gente junto. Passado é já um ai, esse é um ai. Quer dizer, um período de grande sofrimento, uma coisa preocupante, mas ainda vem 2 ais. Não vai ser fácil, mas nós vamos vencer porque estamos com o Senhor. Isso é Apocalipse essencial, o que você precisa saber. E ponto final.